a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado por essa palavra. E nunca mais serei o mesmo. No nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia. Livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 51, diz assim: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estavam endurecidos. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque essa palavra é poderosa para transformar o nosso coração, transformar a nossa vida. Continue falando conosco, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, fique à vontade. Gente, eu tinha preparado uma palavra sobre família, mas Deus colocou esse texto no meu coração quando nós começamos essa reunião. E olhando para esse texto, eu vejo que os discípulos, eles estavam em apuros. Os discípulos estavam vivendo um dos momentos mais difíceis da sua história. Foi quando Jesus está junto com eles. Jesus, ele cura, ele traz a libertação de um endemoniado, de Gadareno, que a Bíblia o chama. Depois Jesus vem sendo rejeitados. Jesus vem a pedido de Jairo, cura sua filha. Jesus cura uma mulher enferma. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus, ele prega em Nazaré, mas ele é rejeitado pelos seus. Jesus, ele dá instrução para os discípulos. Vem a morte de João Batista. E Jesus, então, está vivendo com os discípulos um momento crucial, um momento difícil da história. Porém, Jesus chama os discípulos e ele diz: olha, vinde, repousemos um pouco. Jesus chama os discípulos e diz: olha, nós precisamos sair desse agito, desse dia a dia, desse corre-corre, e vamos repousar um pouco. O versículo de número 30 do capítulo 6 de Marcos. Jesus chama os discípulos para que eles vão repousar, descansar, porque a Bíblia diz que existia alguns momentos que nem Jesus e nem os discípulos, por causa desse corre-corre, dessa rejeição, desses momentos de ir na casa de um, de curar o outro, de fazer os milagres, eles não estavam tendo tempo nem para se alimentar. Jesus os chama e diz: olha, nós precisamos repousar um pouco. Jesus os chama e diz: procure um lugar à parte, procure um lugar deserto, para que a gente possa descansar. Entenda algo, Jesus não estava levando o discípulo para o deserto. Essa expressão, procure um lugar deserto, você já andou às vezes aqui no nosso bairro, em algumas ruas à noite, e você olha e fala assim: nossa, isso aqui está tão deserto. Já ou não já? É o momento, é a circunstância. Jesus estava dizendo: olha, não é para o deserto que eu estou os levando. Eu quero ir com vocês para um lugar deserto, um lugar separado, um lugar onde a gente vai ficar a sós, um lugar onde a gente vai ter um momento de olho no olho, um momento de conversarmos, um momento de alimentarmos, um momento de estarmos juntos. Jesus faz isso. Quando Jesus chama os discípulos, eles aceitam a proposta. Os discípulos vão comprar os alimentos para entrarem no barco e irem para esse local. E quando eles entram, a multidão descobre para onde eles estão indo. A Bíblia não relatou quem contou, a Bíblia não relatou quem falou, mas alguém deve ter dito para a multidão, para alguém, que Jesus estava indo para tal lugar. E quando eles ainda nem tinham chegado no local, havia uma multidão lá naquele local. A Bíblia diz que quando Jesus chega, ele compadeceu daquela multidão.
E ele começou a falar com aquela multidão, porque aquela multidão parecia, olha para o teu vizinho aí e fala assim, parecia ovelhas que não tinham pastores, sem direção, sem saber o que fazer, estavam todos apavorados, sem assim, uma direção correta daquilo que eles tinham que realizar. A Bíblia diz que Jesus então começa a falar. Jesus desembarcou, Jesus começou e compadeceu da multidão. Jesus começa a falar com aquela multidão. Ele fala e ele começa o sermão e ele prega. E quando de repente assustam, já está tarde. Vem os discípulos e diz, olha, Jesus, despede essa multidão, já está tarde, eles não têm onde comprar nada, porque o lugar é deserto, é um lugar separado, não tem nada por perto. Então Jesus despede essa multidão, manda essa multidão embora, para que eles vão embora e que eles comam, que eles possam se alimentar para lá. E nós não temos, Jesus disse assim, o que vocês têm? Eles olharam e falaram assim, nós temos, a gente não tem nada. Ele disse, então procura alguém que tem. Eles procuram e eles acham um menino que tinha 5 pães, 2 peixinhos. Quando eles encontram esse menino, eles vêm a Jesus e dizem, olha, nós encontramos um menino que tem 5 pães, 2 peixinhos. Está aqui, Jesus disse assim, faz algo. Organiza. Fala comigo, organização é primordial. Sem organização não existe milagre, meu irmão. Tem gente querendo milagre, mas não se organiza. Tem que haver organização. Jesus diz, olha, pega aí, faz o seguinte, chama, divide a multidão, senta-se, grupo de 50, grupo de 100, vai montando aí e vai fazendo. Imagino eu, a Bíblia não relata, mas é uma imaginação minha. Imagina João chamando, João era o discípulo do amor, conversava suave, João chamando, filhinhos, amados, senta aqui, Jesus mandou, não, mas eu estou com fome, João, não senta, fica sentadinho. Mas imagina Pedro mandando a multidão sentar. Pedro era sanguíneo, Pedro era, como diz o cearense, arretado, senta logo por favor e anda depressa. E aí todo mundo ficava talvez com medo. Agora imagina Tomé, senta aqui, porque Jesus mandou, porque nós achamos aí um menino que tem 5 pães, 2 peixinhos, não vai dar para ninguém, sabe? Mas eu quero ver o que é que vai acontecer. Como ele mandou organizar, senta aí todo mundo. Imagina cada discípulo mandando sentar. Jesus chama os discípulos depois que organiza tudo, traz os discípulos para perto, pega os 5 pães, pega os 2 peixinhos, entrega para eles, e aí ele diz assim, dai-lhes ao povo de quê? Comer. Na Bíblia não relatou, mas penso eu, Jesus deve ter pegado o pãozinho, partido 5 pães, ele parte pela metade, entrega um pedaço para um pedaço para outro. 5 pães partido no meio dá 10. 10 ele entrega para 10 pedaços de pão para 10 discípulos. Sobrou 2 peixinhos, pega 2 peixinhos, entrega para 2 e fala, agora é com vocês. Resolvem o problema. Jesus disse, entrega para o povo. E eles vão começando a distribuir. A Bíblia diz que quando terminaram, sobraram ainda 12 cestos cheios dos pães e dos peixes. O que eu aprendo? Eu aprendo que quando nós organizamos, nós estamos vivendo o momento que Deus quer. Quando nós nos posicionamos, nós estamos vivendo o milagre de Deus dia após dia. Os discípulos não entenderam nada do que havia feito, nada. Eles não compreenderam. Jesus olha e diz assim, olha, esses discípulos estão precisando de uma experiência sobrenatural. Eles estão precisando de algo diferente. Jesus, o texto que nós lemos, eu li só a parte final, mas o versículo 45 diz, logo a seguir, compeliu. Compelir quer dizer obrigou. A Bíblia diz que Jesus obrigou os discípulos, depois de ter multiplicado os pães, de ter organizado a multidão, de ter feito tudo isso, obrigou os discípulos a entrarem no barco e a atravessarem para o outro lado. Jesus obriga, quando ele obriga, para eles saírem, atravessar para o outro lado de Betsaida, enquanto ele ia despedir aquela multidão. Os discípulos entram no barco e eles vão remando para o outro lado. Agora, interessante que eu aprendo algo.
nesse texto que nós lemos, nos mostra com clareza, assim, muito fácil de visualizar, em que Jesus queria mostrar aos discípulos o que ele era capaz de fazer. Existem alguns momentos, algumas circunstâncias na nossa vida, que Jesus quer nos mostrar o que ele é capaz de fazer. Mas nós estamos pensando que Jesus é apenas aquele que multiplica os pães, é apenas aquele que vai andando por cima das águas. Nós achamos que Jesus é aquele que apenas cura um câncer, cura uma enfermidade incurável. Nós achamos que os milagres têm que ser algo sobrenatural. E na realidade, milagre, meu irmão, quem define o que é milagre na sua vida é você mesmo. Porque essa nomenclatura chamada milagre, é você que vai definir se é milagre o que aconteceu ou não. Porque ninguém pode dizer para você, ou por você, que o que aconteceu na sua história não foi milagre. E ninguém pode dizer por você que o que aconteceu na sua história é um milagre. Não pode dizer nem que não e não pode dizer nem que sim. A única pessoa que tem autoridade para dizer eu vivi, eu estou vivendo um milagre, é você mesmo. É só você que pode declarar. E Jesus obriga esses discípulos. Agora, vamos analisar um pouquinho, antes disso tudo acontecer. Antes de Jesus entrar no barco, antes de subir para o barco, o vento cessar, Jesus obriga os discípulos, ele força, a versão revista e corrigida, ela diz que Jesus obrigou os seus discípulos a subir no barco. Existem alguns momentos que Jesus, às vezes, tem que obrigar, porque se ele pedir, a gente não faz. Porque tem algumas coisas que nós não fazemos. Tem algumas coisas que fica à vontade e nós não fazemos. Uma delas que ele deixou bem à vontade, ele disse, ide por todo mundo e pregai. A minha pergunta para você é, quantas pessoas essa semana você falou do amor de Jesus para ela? É algo que ele deixou livre, ide. Mas de vez em quando ele dá uns apertozinhos, não é verdade? Ele nos molda e nos coloca em locais para que a gente fale, para que a gente anuncie, para que a gente fale do amor dele. Ele faz, e ele está querendo dizer, olha, eu estou querendo que você tenha uma experiência diferente da experiência normal que você está vivendo. Meu irmão, Deus está querendo que você tenha uma experiência muito melhor do que vir no culto, adorar, chorar, levantar as mãos, receber a presença do Espírito Santo, voltar para casa cheio. Não, isso é muito pouco. O que Ele está querendo é que você tenha uma experiência diferente. Porque quando nós temos uma experiência diferente, sobrenatural com Deus, a nossa vida é transformada, nós somos mudados, a nossa vida não é a mesma, nós passamos a viver diferente, nós passamos a pensar diferente, nós passamos a amar, nós passamos a estar juntos, nós passamos a estar em comunhão, nós passamos a estar olhando as coisas da forma diferente. Quando os discípulos estão dentro desse barco, eles estão ali porque eles estão obedecendo uma ordem divina. Olha para esse irmão que está do seu lado de novo. Diz para ele assim, obedecer uma ordem divina não nos isenta de vivermos grandes tempestades. Obedecer a ordem divina não nos isenta de vivermos tempestades. Tem gente que pensa, não, agora pastor, agora eu sou crente, a minha vida é uma maravilha. As lutas vêm, meu irmão, as tempestades vêm, as dificuldades vêm, o desemprego vem, a falta de diálogo dentro de casa vem, tudo começa, o filho fica rebelde, o filho desobedece, as coisas começam aos nossos olhos irem de mal a pior, mas há uma diferença, porque quando nós temos uma certeza que estamos obedecendo uma ordem divina, pode até que a tempestade se levante, mas o Deus que ordenou você, Ele virá para acalmar essa tempestade.
Esse turbilhão que a gente vive, ou que você está vivendo, é um turbilhão, meu irmão, que às vezes é por obedecer. Há pouco mais de 5 meses eu obedeci uma ordem. E eu vivi um turbilhão na minha história. Do nada, saí de onde estava, vim para cá sem conhecer ninguém, sem ter nada, sem nada. Viver um turbilhão, sem saber o que fazer. Existiu momentos que você não sabe, que meia-noite, 1h, 2h, eu estava acordado, e eu olhava para a Meire dormindo, eu saía devagarzinho, fechava a porta, descia, falava com o porteiro do prédio, eu vou ali e já volto. Ele, tudo bem. Eu ia lá para a beira da praia, sentava, ficava olhando para o mar, e eu pensava assim, se eu tivesse ousadia como Pedro, eu ia sair correndo por cima dessas águas, e eu ia ver onde eu ia chegar. Por quê? Porque as lágrimas desciam. Algo estava tentando Deus me dizer. Deus estava querendo falar algo, e eu só pensava no turbilhão que eu estava vivendo. Eu só pensava nas perdas. Eu só pensava no que deixei. Eu só pensava em situações. Meu Deus, por quê? Meu irmão, a gente tem tanto porquê, aonde Deus está olhando e dizendo, meu filho, não é porquê, é para quê que você está vivendo isso. E teve um dia que 3h da tarde, eu dentro aqui da igreja, e eu chorando. Eu me lembro que eu estava enjoelhado bem aqui onde eu estou. Eu abri os meus braços, eu deitei aqui nesse altar, e eu comecei a chorar, e eu não parava de chorar. E de repente, Deus, meu irmão, disse para mim, levanta. Eu levantei, olhei para o alto, não vi ninguém, ele disse, levanta. Vai. Eu falei, vai para onde? E eu saio, fecho a porta e eu saio, vou andando. Quando eu chego bem pertinho da praia, ele disse, entra. E eu fui entrando. Quando eu entro, estou quase perto da água, ele disse para mim, para. Eu parei. Ele disse assim, olha as ondas. E eu estou observando as ondas, e muita gente estava na praia aquele dia olhando para mim, era uma quinta-feira à tarde. As pessoas olhando para mim, eu de calça, de tênis, camisa social ainda, eu estava de camisa social, manga longa. Um calor, meu irmão, e eu lá na praia, olhando para o mar. E ele disse para mim, olha para as ondas. E eu olhando para as ondas. A onda vinha, batia lá, a água vinha, quase molhava meu tênis e voltava. Eu tornei a olhar, veio de novo, hein, pum, e voltava. Eu olhei e falei assim, Deus, o que o Senhor está querendo dizer comigo? Ou o que o Senhor está querendo falar para mim? Ele disse assim, assim como essa onda, ela vem e para ali, e as águas vêm só até aqui, ela não para porque ela quer, ela para pelo poder da minha palavra. Eu dou ordem para que ela pare. E eu fiquei olhando para as ondas e as minhas pernas começaram a tremer. Ele disse para mim, senta. Eu sentei. Quando eu sentei, ele disse, pega na sua mão esquerda areia. Eu enchi a mão e peguei de areia. Quando eu peguei, ele diz, você pode contar quantos grãos de areia tem na sua mão? Eu disse, não. Me lembrei de um homem chamado Abraão. Meu irmão, ali eu já estava chorando. Passou um rapaz perto de mim, ficou olhando para mim assim. Ele deve ter pensado, isso aqui deve ser mineiro. De calça, de tênis, camisa social, manga longa até embaixo, com um bocado de areia na mão e chorando. Só pode ser mineiro. Se ele pensou, ele não estava errado, ele estava certo. Quando eu olho para a minha mão, ele diz, pode contar esses grãos de areia? Eu disse, não. Ele disse assim, antes que os teus ossos tivessem sido formados no ventre da sua mãe, eu te separei para uma grande obra. Meu irmão, eu olhei e fiquei assim, disse, Deus,
isso aí eu já sabia, porque o Senhor já tinha falado. Mas eu quero saber por que eu estou aqui. Ele disse, a areia na sua mão, você não pode contar. É o que eu vou fazer através da sua vida nessa cidade. Eu uso sempre uma frase. Semana passada eu contei um testemunho e eu disse essa frase. Se você não acreditou, meu irmão, não é problema meu. Eu vivi, eu acredito. Deus olhou para mim aquele dia e disse, eu vou fazer. Meu irmão, Deus vai fazer. Quando eu olho para a palavra, obedecer uma ordem divina, às vezes é chorar, às vezes é lamentar, às vezes é olhar para o mar e dizer, eu vou caminhar em cima dessa água, vou atravessar por outro lado. Às vezes é ficar como um louco sentado com o sol rachando, manga longa, camisa social, sapato lá na beira da praia e olhando com um bocado de areia na mão e chorando, pessoas passando sem saber o que está acontecendo. Às vezes, meu irmão, às vezes isso acontece comigo, acontece com você, mas existe uma coisa, obedecer a ordem divina não nos isenta de viver tempestade, mas obedecer a ordem divina nos leva a viver aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Obedecer a ordem divina é conhecer o outro lado. Os discípulos, eles estão atravessando, a palavra de Jesus era atravessa, vai para o outro lado. O que tinha do outro lado? Só indo lá para saber, meu irmão. Existe momento na nossa história que Deus está dizendo, entra no barco, vai para lá. Deus, mas o barco, a tempestade, está de noite, eu vou remar. Deus, e aí, como é que faz? Jesus olha e disse assim, atravessa, porque é do lado de lá, do outro lado, que eu quero mostrar algo sobrenatural para a tua vida. Mas às vezes, na caminhada de ir para o outro lado, meu irmão, às vezes acontecem dificuldades. Jesus vai para o monte orar. Jesus disse, entra no barco, atravessa, que eu vou despedir a multidão. Eles entram, vai. Quando eles estão indo embora, e como é que ele vai vir? Como que Jesus vai vir até a gente? Vamos continuar, ele mandou, vamos embora. E eles vão embora. E Jesus sobe para o monte para orar. Jesus está orando, e de lá de cima do monte, diz a Bíblia, no versículo 48, diz, e vendo-os em dificuldades a remar. Nessa tempestade da vida, nesse oceano que você está remando, existem dificuldades. Existe situação que fica difícil e remar vai ser pesado, remar vai ser difícil. Calma teu coração. Da onde Jesus está, Ele está vendo você remando. E Ele vendo os discípulos com dificuldades a remar, porque o vento era contrário. O vento estava soprando diferente. O vento estava soprando contrário. E aí Jesus faz algo. Por volta da 4ª vigília, Jesus vai ter com eles. Agora, meu irmão, o que me chama a atenção é a ida de Jesus para perto dos discípulos. Porque ele ordena, entra no barco, vai, eu vou despedir a multidão. Foi para o monte, foi orar. Ele vê os discípulos remando, de longe ele vê com os seus olhos penetrantes. E ele sabia que os discípulos estavam em apuros. Ele vem e ele diz, agora chegou a hora de eu ir lá ajudá-los. Ele vem e Jesus não usa os meios naturais para entrar num barco, para entrar num navio, para atravessar para o outro lado, para remar, para chegar do outro lado. Não, não. Jesus vem, e ele vem, meu irmão, e ele começa a andar por cima das águas. Jesus vai andando por cima das águas, o texto diz, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. E Jesus queria fazer algo, queria tomar-lhes a dianteira, ou seja, passar na frente. Jesus vai, quando ele passa, que ele vai para frente, meu irmão, os discípulos ficam apavorados. E eles gritam, e eles dizem, fantasma, fantasma, fantasma. Jesus disse, opa, calma o teu coração, sou eu, não tem mais. Jesus disse para eles, olha, calma, não é assim que vocês têm que ver as coisas, não é assim que vocês têm que analisar as coisas.
Eu dei uma ordem a vocês, vocês entraram nesse barco, vocês estão indo para esse barco, e ele estava dizendo, aqui não é uma questão de conhecimento, aqui não é uma questão de saber se vai entrar ou não, aqui é uma questão de ordem, aqui é uma questão de viver, aqui é uma questão de ter fé, aqui é uma questão de ser ousado, aqui é uma questão de ir, não é de conhecimento. Quem quer mergulhar em Deus, quem quer viver o melhor de Deus, não é apenas no conhecimento, mas é na busca, é no jejum, é na palavra, é na oração, é na separação para viver sozinho, para estar orando um momento, para estar buscando a face dEle, porque Ele quer te levar para o outro lado. E tem horas, meu irmão, que é sozinho que a gente vai amadurecendo, que é sozinho que as coisas vão acontecendo e nós vamos experimentando mais de Deus. Não é no meio de uma multidão, não é no meio ou num culto de celebração como esse, que às vezes Deus quer fazer com que essa situação maravilhosa, sobrenatural dele aconteça na sua história. Não, mas Ele pode fazer sim no meio de uma multidão, mas às vezes Ele quer fazer no momento que você está sozinho com Ele, no momento que você tira tempo para orar, no momento que você tira tempo para falar com Ele, no momento que você tira tempo para estudar a palavra, viver a palavra, no momento que você está ali sozinho com Deus, Deus está olhando para você e Deus está dizendo, esse eu estou vendo remando com dificuldades. Aquieta teu coração, porque eu vou andando até você mesmo por cima das águas. Jesus contempla, Ele vê. Obedecer a Jesus é experimentar ventos contrários, é experimentar isso. Ninguém amadurece sorrindo. O amadurecimento vem, às vezes, nas lágrimas. Me lembro que um dia, estava no meu serviço. Quando terminei, desliguei uma máquina. Quando eu desligo aquela máquina, era uma máquina, uma fresadora. Eu não vi mais nada. Tive tempo de desligar a máquina e caí em cima daquela máquina. Quando eu caí em cima daquela máquina, me pegaram, me levaram para o posto de saúde. Quando chego no posto de saúde, com 22 anos de idade, fizeram todos os tipos de cuidados lá, mas lá naquele posto de saúde me deu outro apagão. Me pegaram, me levaram para o pronto-socorro. Quando me leva para o pronto-socorro, que eu chego lá, veio o rapaz com uma cadeira de roda, com tudo, veio, me colocou sentado e me leva para dentro da sala, com soro na veia, e diz, você não pode nem andar. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele disse, não sei, mas você não pode nem andar, fique quietinho. E quando eu estou ali, tomando aquele soro, de repente, outro apagão. O médico vem, ou uma médica, ela vem e ela olha para minha irmã e disse assim, olha, ele já está ficando fraco. O que está acontecendo? A minha irmã disse, eu não sei, ainda não fizeram nenhum exame. Ela diz, vou pedir uma tomografia computadorizada. E quando ela pede a tomografia, nesse espaço de tempo, entre sair da onde eu estava e ir para fazer a tomografia, eu dou outro apagão de novo. O médico veio correndo e me acode e diz, olha, se ele der mais um apagão desse, ele pode não voltar. E ali eu fiquei, e de repente veio o médico, me levou para a sala do exame, fez o exame, e passado alguns minutos eu volto, trouxe uma injeção amarela deste tamanho, enfiou na minha veia, e quando ela começou, eu senti aquela queimação, e eu olho para ele e falo, o que é isso? Ele falou, é para você dormir um pouquinho. E eu apaguei. Acordei, já era por volta de 11 horas da noite. Quando eu acordo, a minha esposa do lado, a minha irmã do lado, acordei, tinha trocado o plantão. Quando trocou o plantão, a médica diz, olha, eu vou esperar ele acordar, porque a chapa do exame da cabeça não deu absolutamente nada, ele não tem nada. Esse menino deve estar com um estresse agudo, esse menino deve estar passando por alguma situação, ele precisa de alguns cuidados. E aqui está a receita, quando ele acordar ele vai embora, eu vou passar uma receita de um remédio que ele vai ter que tomar para a vida toda.
Quando eu acordei, que voltei assim, fui conversar com ela, meio grogue, meio bem baleado ainda, ela disse para mim, olha, está aqui a receita, você tem que tomar esse remédio, aponta para minha esposa e diz, olha, ele tem que tomar esse remédio todos os dias pela manhã. Sabe o que ela me passa? Ela me passa um remédio chamado Dantal, 75 miligramas. E ela me passa um remédio chamado Gadernal, 100 miligramas. À primeira vista eu olhei e falei assim, eu estou doido? Ela disse, não, é para que o seu cérebro está muito assim, e você nunca mais pode deixar de tomar esse remédio. Meu irmão, fui para casa, grogue com aquela injeção que me deram, não sei nem o que era. Quando eu chego em casa, família é uma maravilha, veio os meus irmãos, veio todo mundo e tal, e vamos comprar o remédio, vai lá e compra o remédio. Compraram, meu irmão, as caixas de remédio. Caixas e caixas, pilhas e pilhas de Dantal e Gadernal. Quando chegaram, a Mary olhou para aquilo e disse, ele não vai tomar nenhum remédio. Meu irmão, eu não estava em consciência para decidir nada. Se me desse, eu tomava. Se mandasse jogar fora, eu jogava fora. Eu estava assim, só com o remédio do posto, do hospital que tinha me dado. Eu estava, meu irmão, rasgando nota de 100. Não sabia nada. E aí ela não deixou eu tomar aquele remédio. Com o efeito daquele remédio que eu tomei na veia, eu fiquei 3 dias meio aéreo. Imagina, tomando todos os dias pela manhã, Dantal 75 miligramas, Gadernal 100 miligramas, todos os dias pela manhã, tomando esses 2 comprimidos. Você sabe a reação desse remédio como é. E aí eu não tinha absolutamente nada. Eu falava, eu não tenho nada, eu estou bom. Eu não tenho nada, eu só deu alguma coisa. E aí, meu irmão, foram passando os dias, eu fui melhorando e eu melhorei. E eu não tomei nenhum remédio, nunca mais desmaiei, nunca mais tive nada. Eu não tomei os remédios. Mas uma coisa aconteceu. Existiam momentos na nossa vida, naqueles momentos que eu e Meire dobrávamos o joelho para orar e nós chorávamos, dizíamos, Deus, por quê? De novo, por quê, meu irmão? A gente chorava, a gente clamava, a gente pedia a Deus, Deus, por quê? Porque nós estávamos vivendo uma pressão, uma situação difícil. Eu tinha a empresa e não estavam fazendo absolutamente nada. Para você ter uma ideia, teve uma semana que o nosso botijão de gás acabou. E eu não tinha o dinheiro para comprar aquela botija. Eu ia para o trabalho e aí eu ganhava um dinheiro e eu vinha para casa, mas não dava o valor para comprar a botija de gás. E eu tinha, o que eu ganhava tinha o valor para comprar uma marmita, um marmitex grande, e eu deixava o dinheiro com a Meire, ela comprava, partia a marmitex no meio, metade para ela, metade para a Natália, de segunda a sexta. Nós chorávamos, nós falávamos, Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Deus, por que está acontecendo essa situação? E um dia na igreja, eu pregando, meu irmão, eu sou assim, eu gosto de pregar desse jeito. Se você vir aqui na quarta-feira, eu prego do mesmo jeito que eu estou pregando hoje, no domingo, é a mesma empolgação, não tenho nenhum problema para dizer, olha, tenho um problema para resolver, eu deixo ele lá fora, daqui é hora de ministrar a palavra, de viver, de crer aquilo que Deus pode fazer. Posso até estar vivendo momentos de choro, mas eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio na palavra, meu irmão, e aquele dia eu estava pregando, e quando eu começo a pregar, eu na empolgação, eu li um texto, Deus abre porta, mas nessa porta existe muitos adversários. O apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Coríntios, e quando eu prego naquele texto, eu estava na igreja pregando, a Natália tinha 4 aninhos, sentado na primeira cadeira, e eu disse assim, meu irmão, eu creio que Deus pode fazer. Quantos creem? O povo levantou, disse, eu creio. Eu disse, tem hora, meu irmão, que Deus abre a porta e diz, entra, passa. A gente passa, mas tem hora que Deus chega com um lápis, risca na parede, entrega para você uma marreta, entrega para você uma enxada, entrega para você um carrinho e diz, agora quebra, limpa tudo, deixa tudo certinho, faz as espalas, deixa a porta aberta, é você que tem que abrir. Eu te dei as ferramentas para você abrir. Eu preguei aquele dia, Deus fez um grande mover. Quando eu chego em casa naquele domingo, aquela noite, quando eu estou em casa, a Natália vem para mim e ela disse assim, pai,
oi, me dá um Danoninho. Quem estava comprando um Marmitex, meu irmão. Eu olhei para ela e disse, não tem. Ela disse, mas eu quero um Danoninho. 4 anos. Eu disse para ela assim, filha, deixa o papai te falar um negócio. Agachei bem pertinho dela. Papai não tem, mas acho que a gente vai comprar. O papai não tem nem R$1. Aí ela olhou para mim e disse assim, posso falar? Eu falei, pode. Meu irmão, às vezes quando alguém afronta o que a gente prega ou o que a gente fala, a gente usa uma expressão dizendo assim, se é o diabo que está falando desse irmão, preguei com empolgação, falei. Ei, eu não creio que o diabo falou na boca da minha filha de 4 anos. Ela chegou e eu agachadinho olhando para ela, ela disse assim, o senhor não pregou na igreja hoje? Uma menina de 4 anos, meu irmão, vai prestar atenção no que a gente fala? Vai ficar prestando atenção em tantas palavras que a gente fala e faz na hora do culto, na hora da pregação, 40 minutos, 1 hora de palavra? Ela olhou para mim e disse assim, o senhor não pregou na igreja hoje? O senhor não disse que Deus abre porta? Falei, abre. Então pede ele para abrir uma porta, porque eu quero um Danoninho. Você ri porque não era você. Eu olhei para ela e falei assim, você crê que Deus abre? Meu irmão, eu tinha que transferir a responsabilidade para alguém, que seja para ela. Ela disse, creio. Falei, então vai para o quarto, faz alguma coisa. Ela foi. Ela entrou para o quartinho dela, ela dobrou o joelho, ela colocou a mãozinha assim, e ela agachou, colocou o CD do Diante do Trono e estava cantando Princesa Linda Demais. E ela bota a musiquinha, estava ali ajoelhada orando. E de repente eu passo, quando eu passo, eu paro, a porta estava meio aberta, eu paro e estou olhando, o CD tocando, bem baixinha a música, e ela está assim, papai do céu, o meu papai não tem dinheiro, e eu estou querendo comer um Danoninho. Agora, abre a porta para ele ter um dinheiro, para ele comprar o Danoninho para mim. Amém. Meu irmão, quando eu ouço isso, o meu coração fecha. Eu disse, Deus, por quê? Eu entro para dentro do meu quarto. Quando eu entro para dentro do meu quarto, eu digo para Mary, não fala comigo, não me chama, me deixa quieto, me deixa quietinho aqui. E eu entro para dentro do quarto e eu choro, oro, grito. Deus não respondeu nada. Continuou tudo do mesmo jeito. Dormi banhado em lágrimas, nada mudou. Chorei, disse para Mary, está adiantando. Viver para Deus. Olhei e fiz igualzinho o povo na época de Malaquias. De que está adiantando servir a Deus? De que está adiantando pregar? De que está adiantando falar? Deus faz porque a gente prega, o povo crê, Deus responde. Mas não tem nada acontecendo na minha vida. E eu chorei. Quando de repente, meu irmão, acordo pela manhã, levanto, vou para o meu serviço, com a fé, dizendo, Deus hoje vai fazer um milagre. Abro, 8 horas da manhã, porta aberta, quero ver o primeiro cliente de 8 da manhã até as 18 horas, vai ser, Deus hoje vai fazer. Mas de repente, a Mary me liga, você está onde? Eu falei, eu estou aqui no chaveiro. Ela disse, corre aqui em casa. Saio correndo, vou na casa. Quando eu chego em casa, que eu entro, dentro da minha cozinha, tinha várias caixas com mantimento. Quando eu olho para ela, eu disse, minha filha, o que você fez? Você pegou o cartão, você pegou o talão de cheque, você foi no supermercado, você comprou. Minha filha, o negócio está difícil, como é que faz? Porque ela tinha dito no dia anterior, eu vou comprar. Eu disse, não faz, por que você fez isso? Você vai me deixar em apuros. Ela disse, calma. Eu disse, o que foi? Ela falou assim, olha primeiro. E eu começo a olhar. Ela disse, abre a geladeira. Eu abro geladeira cheia. Tinha de tudo na geladeira. Eu falei assim, você comprou? Porque não é possível. Ela falou, não, deixa eu te falar algo. O Vandinho, meu irmão,
era um rapaz capitão da polícia militar, um discípulo nosso lá no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte. Vandinho era capitão do GAT, comandos especiais ou táticos especiais. E o comando, ele tinha esse comando, e ele tinha, a esposa chama Joyce. A Joyce tinha uma menina crente, uma menina de Deus, uma menina abençoada, mas pensa num cara atrapalhado e avacalhado. Era o Vandinho. Eu conheci e conheço até hoje. Pensa num cara que era difícil, meu irmão, de você acreditar. Se ele tivesse contado, eu não acreditava. E diz a Joyce que ele levanta pela madrugada. Nos momentos que eu estava lá chorando, ele levanta e ele começa a andar para casa fora. E a Joyce vira para ele e fala assim: Vandinho, o que foi, meu filho? Ele falou assim: tem uma voz falando comigo. Ela disse para ele: que voz é essa? Ele falou: não sei, tem uma voz. E ela começa a ficar apavorada. Porque nem ela pensou que poderia ser Deus, meu irmão. Porque o cara era tão atrapalhado. Ela falou assim: agora está vendo, está ouvindo vozes, está vendo visões. Imagina a confusão que vai virar a minha casa agora. E de repente, meu irmão, ele fica rodando de um lado para o outro, e falando: tem uma voz, tem uma voz, tem uma voz, tem uma voz. E de repente ele fala assim: a voz falou. Ela disse: ai, ai, ai. O que a voz falou? A voz falou para ir no supermercado. Ela disse: 3 horas da manhã, Vandinho. E no supermercado foi para o supermercado. Quem conhece Belo Horizonte, em frente ao BH Shopping, tem um supermercado 24 horas. E ele entra dentro daquele supermercado e ele começa a descer e colocar coisas no carrinho. Foi colocando, foi colocando, foi colocando, foi colocando. E ela está assim: Vandinho, o que você vai fazer? Não sei, é a voz, Joyce. E ele lá vai, coloca um carrinho, enche outro, enche 2, enche 3. E ela: Vandinho, mas para que isso? Ele falou: não sei, Joyce, é a voz. Meu irmão, quando a Joyce estava me contando isso, eu olhei para ela e falei assim: Joyce, pelo amor de Deus, quase que você atrapalha a minha bênção ficando preocupada com a voz. E aí, meu irmão, ele enche, e ele passa no carrinho e vai. E aí a moça do caixa é para entregar. Ele falou: não, é para levar. Ela falou assim: os Vandinhos vai levar para onde? Não sei, Joyce, é a voz. Ela disse: tá bom. E a moça passa, foi passando. O senhor foi tanto, ele pegou, colocou tudo dentro do carro. Quando ele começa a descer o anel rodoviário, quando ele está descendo, ele parou assim no meio do acostamento e falou com a Joyce assim: a voz falou comigo de novo. Aí ela: Vandinho, você está doido? Você está normal? O que está acontecendo com você? Ele falou: não sei. Só que a voz falou comigo para ir lá na casa do pastor antes e deixar isso tudo lá. Ela disse: não, você está doido. Agora eu estou crendo que essa voz, você está maluco, não vou nunca na casa do pastor deixar isso aí, mas de jeito nenhum. Ele falou: pois a voz falou e eu vou. Ele entra no carro, acelera, quando ele chega, encosta, deixa tudo lá em casa. Quando a Mary abre a porta, que ele vai entrando, ele disse assim: não me pergunta nada, não sei de nada, eu estou só colocando aqui. Foi colocando, colocou tudo, descarregou o carro, olhou para a Mary e falou assim: tchau, paz do Senhor, fica com Deus. A Mary olhou e falou assim: aí ele virou crente agora, né? Paz do Senhor, porque, paz do Senhor. Aí a Joyce olhou e fez assim para ela: depois te conto. E foi embora. Quando foi embora, a Joyce liga para ela, conta a história, e a Mary me chama e eu chego em casa. Quando eu chego, vejo aquele monte de coisa, eu fico desesperado. A Mary olha para mim: calma. Eu: tá, vou calmar. Meu irmão, nisso que nós estamos conversando, eu e Mary, a Natália levanta. Quando a Natália levanta, isso era mais ou menos 9 e pouquinho da manhã, a Natália levanta, vem, e quando ela chega do corredor do quarto, para chegar na sala e na cozinha, ela chega, bota a mãozinha assim e fala: está acontecendo o que aí? Eu olhei para ela e falei: nada. Ela falou: o que foi? Olhou para as caixas, fez culpa? Eu falei: não. Ela falou assim: e o que é isso então? Quando ela vai mexer, ela abre uma caixa. Quando ela abre uma caixa, imagina você o que tinha por cima da caixa. Você estava lá, irmão? Quando ela pega, meu irmão, ela pega uma bandeja de Danoninho. E ela olha e ela grita: Danoninho! E sai correndo. Eu disse: vai morrer com esse Danoninho, vai afogar. E eu saio correndo atrás. Quando eu chego à porta do quartinho dela, meia aberta, ela estava no mesmo lugar, com o joelhinho dobrado, com a mãozinha assim, dizendo: papai do céu, obrigado, porque o Senhor deu dinheiro para o meu papai comprar o Danoninho, e agora eu vou comer o Danoninho. Ei, deixa eu te falar um negócio.
ninguém amadurece sorrindo. Ninguém, irmão. Existe hora na nossa vida que é lágrimas, que é choro. Existe hora na nossa vida que a gente não sabe o que está acontecendo. Existe hora na nossa vida que Deus chega e diz assim: basta. Existe hora que está tudo bem. Está maravilhoso. Deus prospera. Fui para a igreja, fui ficar em tempo integral. Agora estou ali, estou trabalhando, que bênção, maravilha. Resolvi comprar um carro, fui na agência. Quando eu chego na agência, que eu falo que queria comprar um carro, profissão, falei, sou pastor. Coloca na ficha e começa a escrever. Primeiro banco, disse não. Segundo, não. Terceiro, não. E aí o rapaz vem para mim e disse assim: se eu mudar a sua profissão de pastor para administrador, para qualquer outra coisa, aprova. Posso mudar? Eu parei, olhei e falei, estou precisando do carro. Eu acho que eu vou mudar. Eu parei e disse assim, não. Não. Ele disse, não, é só mudar. Eu falei, não. É porque para pastor não vende. Eu falei assim, então fica andando a pé. Tem problema? Não. Sou pastor. E não vou negar aquilo que sou. Se tiver que chorar, que chore. Se tiver que andar a pé, que ande a pé. Se tiver que morrer, que morra. Mas eu sou pastor, não vou negar aquilo que sou. Eu volto para casa e começo a dizer, Deus, por que agora, Senhor? Sou pastor, estou na igreja, estou pregando. Uma simples ficha para ser aprovada, para fazer um carnê desse tamanho, para pagar em 70 pagamentos. Um carro usado, um carro velho. E não aprova. Deus, de novo vai eu para Malaquias, meu irmão. Para quê? De que adianta estar pregando? De que adianta estar servindo a Deus? De que adianta estar fazendo? Olha para o teu vizinho e diga para ele assim: não é sorrindo que amadurece. Não é sorrindo que amadurece. Deus, quando quer fazer, Ele faz, meu irmão. Deus, quando quer realizar, Ele realiza. Pode ser que todos estão contra. Pode ser que tudo está dando errado. Mas Deus olha e disse assim: é você. É você. Fui mais um amigo numa agência. Quando chegamos, ele olha e disse assim para o cara da agência: eu vou trocar o meu carro, mas eu quero que você financie o meu para ele. E eu troco o meu, compro aquele, mas o meu tem que ser para ele. Passa a ficha. Sabe o que aconteceu? Não foi aprovado. Por quê? Porque você é pastor. Deus, quando quer fazer, Ele faz, meu irmão. Saí daquela agência sem ser aprovada a ficha, mas já saí dirigindo o carro. Vindo para casa, andando no carro, estou com Ele. E Deus, meu irmão, faz o que Ele quer. Agora, não é sorrindo que amadurece. E algumas vezes eu chegava para esse amigo e eu dizia: cara, eu não sei o que está acontecendo. E eu disse para ele: pô, eles estão dizendo que eu tenho que mudar de pastor para administrador. Ele disse para mim assim: o que você fez? Eu disse: não, sou pastor. Ele disse assim: você fez a escolha certa. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Você tem que ser o que você é. O mundo está querendo mudar a sua identidade. Seja o que você é. Seja o que Deus te chamou para ser. Deixa eu terminar.
cansaço diz para parar. As forças não dá para remar mais. Está chegando no limite. Jesus aparece. Quando ele aparece, ele vem andando por cima das águas. Quando ele vem andando por cima das águas, Pedro disse assim: Senhor, manda eu ter ir com o Senhor. Se é tu mesmo, manda. Jesus disse para ele: pode vir, Pedro. Vem. Pedro desce do barco, cansado porque estava remando há muito tempo. E ele começa a descer. Ele desce, vai até certo ponto, porque de repente ele começa a olhar para a força do vento. Quem olha para a força do vento não conquista. Quem olha para a força do vento não semeia. E eu aprendi algo. O Salmo 126 me ensinou. E ele diz que mesmo chorando, vai andando e semeando. Mesmo sem entender nada, continue semeando. Salomão escreveu em Eclesiastes 11 e ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: a única coisa que você precisa entender é obedecer a minha voz. E a voz do Senhor para você essa noite, você sabe qual é. Deus tem falado com você. Deus tem dito para você. Deus tem revelado a você. E Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: eu estou olhando e vendo você remar. O vento está forte, a tempestade está muito, você tem chorado, mas Deus está dizendo: ninguém amadurece dando risadas. O amadurecimento vem no choro, mas o choro dura apenas um tempo. A alegria de Deus virá na tua história. Eu não sei como vai a sua vida, meu irmão. Não sei como você tem passado. Eu só te contei algumas experiências que eu tenho vivido nesse pouco tempo. Mas eu quero deixar o último texto da Bíblia para você. Você que entrou aqui, você está dizendo: o vento está forte, não aguento mais, não consigo, pastor. Isaías capítulo 40, o versículo 29, a Bíblia diz assim: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços caem exaustos, mas os que esperam no Senhor. A minha pergunta é: quantos esperam no Senhor aqui? Mas os que esperam no Senhor, Deus está dizendo para você: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Continue esperando, meu irmão. Continue esperando no Senhor. Porque Jesus chega para Pedro quando ele está afundando. Jesus chega, pega Pedro pela mão e levanta. Sozinho, ele e Pedro, lá no meio das águas. Ele diz para Pedro: homem de pequena fé, por que você tem duvidado? Era para você continuar, por que você duvidou? Jesus pega Pedro pela mão, vindo com ele, os dois entram no barco. E a Bíblia diz que quando eles entram no barco, a tempestade parou. Levante a tua mão direita assim bem alta, eu quero deixar uma palavra para você. Talvez a tua tempestade está forte hoje.
Talvez a tua tempestade está soprando tão forte que parece que o teu barquinho vai afundar. Jesus, essa noite, meu irmão, Ele está andando por cima das águas, da tempestade da sua vida. E deixa eu te falar mais. Essa noite Ele está entrando no teu barco, na tua vida. E o vento e o mar há de se acalmar.